Senhores vereadores, atendendo à aprovação dos requerimentos de números 137 e 138, e havendo coro legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, declaro aberta a primeira reunião extraordinária do terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. E coloco em segunda discussão o projeto de lei número 288/2015. E solicito aos senhores, está em discussão o projeto. Ninguém querendo se manifestar, com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebler. 288. Ninguém querendo se manifestar, então eu coloco em votação. E solicito, senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 288/2015. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 291/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, como já foi mencionado há pouco, referente à forma como esse projeto deu entrada nesta casa, realmente já foi repudiado essas atitudes já várias vezes e realmente não tem surtido efeito. Com projetos que muitas vezes são polêmicos e tem que ser engolido goela abaixo em menos de 24 horas, às vezes. Então, isso realmente é uma situação bastante delicada. Muitas dúvidas encontram-se nesse projeto. Então, a gente sabe que até o próprio líder do governo tem tentado fazer a parte dele, mas muitas vezes não tem respaldo. Então, em função dessas coisas que estão acontecendo e essas dúvidas que tem, eu sei que não será prejudicado, mas eu daí vou me abster do voto nesse projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebler. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato, esse projeto chegou aqui de afogadilho para todos nós. Não nos foram trazidas, apesar da tentativa de explicação por parte da secretária de Finanças, quando entregou esse projeto ao presidente, não nos foram trazidas as explicações necessárias para que um total embasamento acerca do projeto, um total conhecimento acerca do projeto, uma total clareza acerca do projeto. E, de novo, a falta de clareza, como me manifestei na tribuna agora há pouco, na sessão anterior, a falta de informações importantes para que São Bento do Sul continue crescendo. Por outro lado, e também respeitando a solicitação do senhor presidente, que recebeu do Executivo essa incumbência de nos repassar as informações, e também entendendo ser, uma vez não aprovado esse projeto, assim, de forma urgente, São Bento do Sul ser prejudicada, no sentido de, inclusive, não poder receber outras verbas por conta desta situação. Vou me manifestar favorável à aprovação desse projeto, vou votar favoravelmente à aprovação, mas que fique registrado o nosso total repúdio a esta maneira, como já temos falado em outras ocasiões. Eu quero colocar aqui ao líder de governo e aos vereadores de situação que temos feito de tudo possível para que o relacionamento com o Executivo seja cada vez melhor. Mas são essas formas de fazer, são essas atitudes de nos colocar em uma condição, ou vocês aprovam, ou São Bento do Sul perde, que minam o relacionamento, que fazem com que os dois poderes tenham dificuldade de se relacionar. Mais uma vez o apelo deste vereador, que o Executivo Municipal nos trate com mais respeito, e que nós possamos ter, pelo menos, as informações necessárias para embasar o nosso voto de forma mais tranquila. Repito, vou votar favorável a esse projeto para que São Bento do Sul não perca, mas
fica aqui o registro da minha indignação com relação a mais uma manifestação, mais uma forma que o governo utilizou, mais uma vez que o governo utilizou esta forma de pressão aos vereadores e a esta Casa de Leis. Eu espero, sinceramente, que tenha sido a última. Espero, sinceramente, e acredito ainda que é possível que nosso relacionamento melhore. Não por outro motivo, senão para que São Bento do Sul possa ter dias melhores do que tem tido nos últimos. Continua a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhores vereadores, serei bem breve, pelo adiantado da hora. Quero frisar também, eu ia fazer esse apelo, eu vou manter essa abstenção que eu e o vereador Tício conversamos e apoiada pelo vereador Márcio Drevik. Eu ia pedir que, se mais alguém acompanhasse a abstenção, que evidentemente não ultrapassássemos 5 abstenções. Mas, Godoy, vereador Godoy, por que é que você se abstém e pede para que os outros não o façam? Justamente para não travar o processo. Chegou-se ao consenso do vereador Pete, eu concordo, que tem que ser aprovado o projeto, porque senão o Bento do Sul pode parar. A abstenção, e eu quero registrar o voto nos termos, consignar o voto nos termos do artigo 310 do nosso regimento interno, que eu faço, e acompanhado pelos meus colegas, é uma forma de dizer: prefeito, por favor, trate com mais cuidado esses projetos de lei. Prefeito, por favor, não coloque seus vereadores numa situação de enfrentamento com os da oposição, porque eles ficam acuados, muitas vezes, porque não conseguem sustentar. Esse é o pedido que há 2 anos fazemos. O vereador Edmar Geraldo Salomão, hoje na presidência, intermediando o primeiro contato entre executivo e legislativo, tem que passar por uma situação completamente desagradável ao legislativo por conta de falta de informações. Então, eu quero deixar muito claro, para que depois não se propague na mídia, que não se propague na boca pequena, que os vereadores se abstiveram e não estão nem aí para São Bento do Sul. Os vereadores que aprovaram a lei são bonzinhos. Não tem bonzinho e não tem ruim. Existem, e eu ouso dizer isso, se eu estiver errado, por favor, podem me corrigir. Eu ouso dizer que são 10 vereadores pedindo a mesma coisa: transparência. Só e tão somente isso. Obrigado, senhores vereadores. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação, até porque eu solicitei a aprovação e a discussão em segunda votação em regime de urgência do projeto. Porque, em conversa com a secretária de Finanças do município, eu questionei a mesma devido à urgência do projeto e também o que levava a devolução desses valores aí, de 50 e mais 50, e ela me explicava de que, quando eu expliquei isso para os senhores vereadores, por causa disso eu me coloco favorável, claro que ele veio no afogadilho, ele veio em cima da hora. Isso a gente vai voltar a conversar, inclusive estamos pedindo a intermediação do vereador Fernando Malon, para aqueles que venham com antecedência, ou eles que venham aqui explicar a todos os vereadores, quando ela me explicava de que, quando o município recebe uma verba de BNDES, BRDE, de convênios, que são, vem a quantia total. Essa quantia, muitas vezes, ela não é usada na hora, ela fica lá parada no banco e ela gera esse tipo de rendimento aqui. Muitas vezes a obra começa um ano depois. Algumas coisas aqui estão acontecendo assim. Vamos dizer, a questão da creche do Alpestre lá, que o vereador Márcio Drevik denominou de Silvio Ives Grosso, essa ficou mais de um ano para fazer. Então, o dinheiro estava aí, o dinheiro rendeu. E para o município se habilitar a receber novos investimentos no município, através de convênios e tal, o município tem que fazer a devolução desse dinheiro. Por causa disso, eu solicitei aos senhores vereadores, eu vou me colocar. Se por acaso empatar, eu vou desempatar favorável ao projeto. Se ele empatar na votação, com as abstenções que tiver. Então, eu só queria colocar a minha colocação. Esse projeto passou, eu vou ser um dos que vai cobrar. Vai cobrar do Executivo, eu vou cobrar, pode ter certeza, vereador César Godoy, pode ter certeza, senhores vereadores, eu vou cobrar das secretarias, do prefeito, agilidade, antecedência do envio de projetos para cá, para serem amplamente discutidos, para não levar a esse tipo de discussão, entende? Então, eu quero agradecer a quem votar favorável e respeito as abstenções, quem não quer votar, mas eu, se por acaso depender do meu voto
para o desempate, eu vou votar favorável ao projeto. Quero deixar isso claro, porque eu acertei isso com a secretária, de que colocaria com a anuência dos senhores vereadores esse projeto. Mas os senhores são que determinam a pauta e determinam se o projeto é votado favorável ou não. Então, muito obrigado. Eu lhe concedo a palavra. Não? Senhor vereador, o senhor teve a conversa com a secretária. O senhor saberia me esclarecer, se possível, por qual razão essa obra foi terminada em meados de 2013 e só em 2015 está sendo de afogadilho colocado em pauta? O senhor saberia dizer isso? Não, ela não me explicou isso aí. A única coisa que eu quis saber o motivo da devolução do dinheiro, e ela me disse que era devido que, se nós não devolvermos o dinheiro, inviabiliza qualquer outro investimento, qualquer outro empréstimo, qualquer outro convênio para o município de São Bento do Sul. Eu não entrei em mais detalhes também, porque ele também veio em cima da hora. Então, senhor vereador, estou apenas justificando mais uma vez e agradecendo a parte que o senhor me concedeu. É por essas razões que me abstenho, porque não podemos justificar pressa tão emergencial depois de 1 ano e meio. Então, é só justificando, porque senão depois podem confundir a abstenção como sendo malvado e o voto positivo como sendo bonzinho. É só isso que eu quero desmistificar. Obrigado pela parte. Eu sou totalmente favorável, vereador César Godoy, de que essas explicações, inclusive quando os vereadores tiverem dúvida, que a equipe técnica da prefeitura, que envolve os projetos, que venha aqui dar explicações aos vereadores. Até porque os vereadores têm que explicar para a comunidade. Muitas vezes fica na meio da viagem, porque eu, por exemplo, posso explicar só uma parte. Eu só posso explicar o que ela me explicou, eu não posso explicar por causa da demora, porque foi feito tanto tempo, ficou lá, poderia ter sido mandado antes. Isso eu não posso explicar, eu estou sendo sincero, vocês me conhecem a minha franqueza, sou uma pessoa, pelo menos me acho uma pessoa assim, com uma sinceridade bastante grande, e eu estou colocando, eu não vou aqui, não, ela me disse que, não, nada disso, ela não me explicou nada disso. A única coisa que ela colocou foi de que inviabilizaria o município de receber novos investimentos, novos convênios a serem firmados, se não for devolvido o rendimento que deu desse dinheiro que estava parado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores. Com relação a algumas obras que já terminaram há tempos, as obras, a secretária me disse o seguinte: tentaram, junto ao governo federal, aproveitar essas sobras em outras ações. A resposta veio no sentido de que não podia ser feito. Porque se sobra, é doído devolver o dinheiro que é tão suado para conseguir. Só que essa resposta também não vem, não manda hoje, recebe amanhã. Nós sabemos como é que são as tramitações. Tem prazos para prestar contas, neste prazo pede o aproveitamento das verbas, vem tempos depois dizendo que não dá. E aí tem que prestar contas da forma como está, e aí por isso que se pediu um prazo para a União para prestar contas, para complementar as informações com base na devolução de dinheiro. E aí o prazo foi agora. Nós estamos na quarta sessão do ano. Quarta sessão do ano. O projeto está sendo elaborado. Eu acho que até, claro, era de certa forma previsível que a Câmara iria ficar na semana que vem sem trabalho, sem sessões. Talvez não tenham pensado nisso, enfim. A verdade é que esse projeto veio. Se nós tivéssemos reuniões normais semana que vem, talvez a gente poderia discutir. Mas, enfim, não vamos ter. Nós vamos ter uma outra situação, e, obviamente, que nessa situação nós vamos pedir que venha com bastante antecedência, mas vai acontecer uma idêntica situação que é na estação ferroviária da Serra Alta, em que a verba já está, desde ano passado, disponível na Caixa Econômica, mas não foi autorizada a fazer licitação, porque no passado era ano eleitoral, e este ano agora, por conta de não ser ano eleitoral, eu acho que nos próximos dias, se já não foi aprovado, a realização da licitação. Desde que o dinheiro foi depositado, até fazer a licitação, até contratar, até começar a obra e começar a pagar, esse dinheiro está rendendo. Se não tiver mudanças, a questão é que as aplicações vão ter que ser devolvidas, a não ser que o governo autorize a aplicação desses recursos aplicados. A verdade é que o dinheiro não está sendo perdido, o dinheiro não está parado,
parado no sentido de desvalorizando. Não ficou para nós, pena. Voltou para o governo federal. Vamos ver se a gente consegue de volta em outras ações e tal. No mais, as reclamações de falta de respeito e todas as situações, tudo bem. Os senhores têm, de certa forma, razão de reclamar, né? Nós estamos aqui tentando, de todas as formas, inclusive a principalmente a bancada do PMDB, de deixar as coisas muito transparentes. Nós aprovamos todos os pedidos de informações, fatos que não aconteciam em legislaturas passadas, quando o PP e o DEM estavam no governo. Mas águas passadas não movem moinho, como diz o vereador Votrovo falou na sala das comissões. Nós estamos buscando dar transparência, permitir que todo o controle seja feito pelos senhores sem qualquer escaramuça, sem qualquer manobra, sem qualquer jogo de cena. Porque temos que esclarecer as coisas e Vossa Excelência tem o direito e o dever de pedir as informações. Então, eu peço a aprovação de Vossas Excelências para este projeto, porque ele tem um ponto muito importante, conforme o vereador Edmar colocou. Se não for prestado contas disso até o dia... Foi colocado, acho que é dia 20? Mas vai ser... antes de nós voltarmos das nossas sessões extraordinárias, nós vamos ter problemas para liberar mais recursos. E São Bento, todos os municípios precisam de recursos do governo federal, do governo estadual. Dar motivos para estes órgãos. Qualquer motivo besta para não liberar recursos é muito ruim. É difícil conseguir, é fácil perder. Então, a gente pede a boa vontade de Vossas Excelências. Respeito a posição de quem vai se abster, agradeço a posição de quem vai votar para não inviabilizar. É nesse sentido que eu faço as minhas colocações. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 291/2015 e solicito aos seus vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 291/2015 com a abstenção do vereador César Godoy, vereador Márcio Drevik e o vereador Dr. Tício Vladimir Rimegen. Está aprovado o projeto de lei número 291/2015. Senhor presidente, pela ordem, eu só apenas solicito que, pelo menos na minha abstenção, se os dois vereadores quiserem, que constem nos termos do artigo 310 as razões da abstenção. Expressamente em ata, que constem as razões. Obrigado. Pode ter certeza, será colocado. Eu agradeço também a manifestação e o apoio do vereador. Vossa Excelência se absteve. Está colocado. Certo, será colocado, será colocado. Agradeço ao vereador Pete, em conversa que tivemos em votar favorável ao projeto, porque eu também fui pego de saia justa. Eu, por exemplo, sabia em cima da hora, mas eu quero agradecer os vereadores que votaram contra e respeitar, mais uma vez, respeitar a colocação, porque eu também não posso concordar que esses projetos venham assim no afogadilho, já disse agora, porque eu acho que, inclusive, isso eu vou dizer pessoalmente que é uma falta de consideração para com a Câmara de Vereadores, com todos os vereadores, inclusive por líder de governo, os vereadores que compõem a bancada. Por exemplo, se hoje perguntar para os vereadores que compõem a bancada, nem eles não sabem bem certo do que se trata. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho. Tem um projeto do Legislativo. Desculpe, vereador Márcio Dreve, tem um projeto, desculpe, tem um projeto legislativo aqui, que denomina de servidão de passagem. Esse projeto já tramitava aqui, né, vereador Márcio? E por um erro de colocação de posição de rua e tal, esse projeto retornou para cá e, mais uma vez, a mesa pede desculpas, mas eu coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 094/2015,
de autoria do vereador Márcio Dreve, que denomina de servidão de passagem Ernesto Brisque, acesso à área do município. Está em segunda discussão, com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir a aprovação desse projeto, que realmente já teve início, todos os trâmites dele, mais ou menos em março do ano passado. Aí teve algumas coisas que têm que ser ajustadas. Essa servidão que está sendo nominada também é um grande benefício para o município, porque é a região onde está implantada a estação de tratamento do SAMAI, então o município também usa isso muito. Então, e os proprietários de alguns terrenos que tem lá, eles estão precisando dessa questão legalizada o mais rápido possível, por isso eu gostaria de pedir por líder de governo, para que pedisse para o Executivo tramitar o mais rápido possível, lá na Prefeitura, esse projeto, para deixar a coisa tudo regular, e nós fazemos essa homenagem ao senhor Ernesto Brisque, que foi uma pessoa que fez muito bem pela nossa cidade e por aquele bairro, né? Então, peço a aprovação. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão? Ninguém querendo se manifestar, eu vou fazer uma colocação em relação. Eu, menino, conheci o senhor Ernesto Brisque, pai do Silvino, lá, o pessoal lá da Serra Alta. Foi talvez o primeiro celeiro lá da Serra Alta, primeiro um dos comerciantes lá, junto com o seu Milbal lá. Primeiras casas de comércio que tinha lá, o seu Brisque tinha casa de comércio ali na Estrada Velha, onde está hoje ainda lá. E eu conheci bem aquilo lá. Era menino, carregava mala para o ônibus do Cor na época e muitas vezes nós passávamos por ali. E eu conheci, eu acho justa a homenagem, vereador Márcio, que se presta a ele, porque ele foi, se hoje o bairro de Serra Alta, representado pelo vereador Cláudio Mar Votrova, se encontra em franco desenvolvimento, também deve muito ao senhor Ernesto Brisque e a outras pessoas que lá residem naquele bairro. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que foram favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 094/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve, que denomina de servidão de passagem Ernesto Brisque, acesso à área do município. Agora sim, agradeço o trabalho dos senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço mais uma vez a presença, o trabalho, e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 23 de fevereiro, às 19 horas. Encerro essa, agradecendo a presença dos senhores vereadores, e um bom carnaval a todos os senhores. Está encerrada a sessão.